Então, na parte da matemática, isso não é diferente. Nós estamos aí o tempo inteiro lidando com situações com relação ao Covid, né? De análise de gráficos, tabelas, estudos estatísticos, né? E isso impacta diretamente no olhar que a gente tem sobre a matéria. Nunca foi tão falado, tão invadido com relação à matemática do que nesse momento, né? É claro que vocês já estudaram algumas relações gráficas, né? Gráfico da função φ, função de segundo grau, e nesse momento nós estamos lidando ali muito com a questão do gráfico de crescimento exponencial, né? E eu também já vi alguns professores fazendo outros tipos de gráfico, como setores e tal, para trazer essa informação estatística para a gente, né? E aí fica aquela pergunta, pô, será que a maioria dos alunos, da população, entende, tá percebendo o recado que está sendo dado? Só um instante. Encontrei isso na internet. Foi meu celular aqui, desculpa, gente. Tá? Então, na verdade, o tema da aula de hoje é exatamente sobre isso. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês. Só um instantinho. Então, daí a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre estatística, sobre esse cenário que a gente está vivendo, essa questão de análise gráfica, o que é essa análise, porque, na verdade, a gente tem uma técnica, né, para fazer isso, não é à toa, tem todo um estudo científico. E a estatística, ela aborda praticamente todas as áreas. O cara que vai fazer biomedicina, medicina, o cara que vai fazer educação física. Então, praticamente todas as áreas perpassam por estatística. Tem que ter noção, medicina, biologia, nem se fala. Então, é um assunto que é comum a praticamente todas as áreas, exceto ali a parte de letras, né, português, enfim, que não aborda. Mas, infelizmente, por conta do sistema, né, de vestibular existente, a gente tem que ter essa breve noção, principalmente porque o Enem ele trata muito dessa questão de análise visual, interpretação gráfica, né, análise gráfica de uma forma geral. Eu coloquei umas dicas lá no grupo da gente com relação à postura de estudo, e eu sempre venho batendo, até repetitivo, né, na mesma tecla, com relação a você estudar a banca onde você vai prestar o concurso. Que banca? Fazer a leitura do edital e procurar fazer exercícios anteriores, porque cada banca tem lá suas características, né? A gente sabe a característica do Enem, a gente sabe a característica da UERJ, e não é indicado que você atire para todos os lados, né? Mesmo que a gente tente manter uma rotina constante e tal, o ideal é que a gente foque naquele concurso, como vocês de vestibular, e vamos, né? Segue em frente, tem aquilo como meta, porque se nós analisarmos, o concurso militar ele tem um perfil completamente diferente, né? Embora, matematicamente falando, os temas são os mesmos, né? Ele não apresenta mudança, a mudança é só na questão da estrutura da prova, tá? Então, de suma importância que a gente tente fazer as questões anteriores. Hoje, nessa aula, tem muitas questões do Enem, principalmente, tá? Foco no Enem, porque a UERJ está pegando esse gancho aí, né, da questão da contextualização e trazendo para o seu vestibular. Então, vamos começar. Já deu tempo aí da galera atrasilda entrar. Vamos correr aí com os slides, tá? Então, como eu havia citado, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a estatística, que, na verdade, é um ramo de grande importância na matemática, no desenvolvimento de técnicas como coleta de dados e organização, interpretação, análise e representação. O uso da matemática para a tomada de decisões vem acompanhando nossa história desde o início das grandes civilizações. Isso não é novo, né? Com o passar do tempo, foram criados aí métodos para facilitar esse processo. Então, lá vem a pergunta, para que serve a estatística, né? Os resultados de pesquisas estatísticas, eles estão presentes a todo instante em nossa sociedade.
como eu citei, né, é bastante comum ver nos noticiários pesquisas de diversas naturezas que trazem para a sociedade dados para interpretação e realização de inferências sobre ela. Pesquisas são feitas constantemente, tendo em vista essa tomada de decisões. E elas se utilizam, é claro, de ferramentas estatísticas, desde os primeiros passos até a representação gráfica, né, que pode ser de cunho político, ambiental ou até mesmo de saúde. Né? E como exemplo, como conversamos um pouquinho anteriormente, o uso de dados relacionados à quantidade de casos da Covid-19. Deixa eu admitir a Gabriele aqui, só um instante. Boa noite. Então, voltando aqui, um exemplo é o uso de dados relacionados à quantidade de casos de Covid-19, né? Que faz com que estados, municípios e o Ministério da Saúde tomem decisões com base no que foi coletado. Até mesmo na busca por vacina, né, para essa doença, só um instantinho, vou admitindo aqui, até mesmo para a busca por vacinas para doenças, há necessidade da realização de pesquisa para avaliar a eficácia dela, o que demonstra que essa eficácia são os dados coletados e trabalhados estatisticamente. Tudo tem uma técnica, né? A estatística, ela está presente nas decisões, desde as mais simples até as mais complexas do nosso cotidiano. E essas informações não podem ou não deveriam, o Arthur entrando, não podem ou não deveriam ser repassadas de qualquer maneira, né? Batendo na tecla aí que existem regras específicas para a coleta de dados, para a sua análise e até mesmo para a definição da estimativa para trazer confiança para a pesquisa. Enfim, para a gente resumir aqui, todas essas regras, elas surgem baseadas em ferramentas desenvolvidas no estudo da estatística. Como eu citei, é uma área estudada em todas as outras carreiras, né? Quem estuda estatística não é o cara que faz matemática, o cara que faz engenharia, né? O cara que faz medicina, o cara que faz biologia, física, educação física, enfim, muitas áreas tem que fazer, né, de forma até um pouco mais avançada a questão do estudo da estatística. Então, vamos lá aos princípios, nós vamos falar de forma introdutória os princípios básicos, né? É claro que no slide, galera, está de forma reduzida, tá? Mas dentro desse resumo, eu vou comentando aqui com vocês cada um desses princípios básicos, até para o slide não ficar muito extenso e para a gente não fique fazendo uma leitura, né? Porque não é o ideal. Né? O foco realmente está lá nessa questão do mapa mental, depois eu vou disponibilizar para vocês, né, com um resumo para que vocês foquem naquilo que é mais importante. Mas dentro desses princípios básicos, eu vou definindo aqui para que vocês consigam ter um entendimento melhor. Então, para compreender o estudo de estatística, voltando, existem conceitos básicos que precisam estar bem definidos, né? Esses conceitos são conceitos iniciais da estatística, mais especificamente a definição de população, que está aqui no slide, amostra, variável, tabela, frequência e gráfico. A gente vai falar de cada uma delas especificamente, claro que trazendo dentro desse contexto desses princípios a exemplificação para que vocês consigam ter um entendimento melhor, tá? Então, vamos ao primeiro tópico aqui que a gente chama de população. Não é novo para vocês, porque a gente vem de uma sequência de estudos, essa sequência ela é proposital, né? Nós tivemos aí o estudo de probabilidade, na sequência vem estatística, porque a gente aproveita alguns ganchos. Então, essa população, que está aqui definida como conjunto de elementos, número de pessoas de uma cidade, nós, na verdade, chamamos de população ou universo
o conjunto de todos os elementos da pesquisa a ser realizada. Então, a população é formada por todos esses elementos desse conjunto. E pode ser qualquer coisa, pessoas, objetos, seres vivos, desde que esses elementos do conjunto possuam as características que desejamos pesquisar. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma pesquisa sobre a intenção de votos da população brasileira, né? Podemos também fazer uma pesquisa sobre a qualidade da água, que a gente vivenciou aí recentemente a questão da água, né? A qualidade da água que abastece uma determinada cidade. Então, essa população é esse conjunto de elementos que nós vamos pesquisar. Dentro dessa situação de população, temos a amostra, está aqui como parte representativa de uma população, né? Na verdade, a amostra, ou espaço amostral, também pode ser dito desta forma, ele é um subconjunto da população, ou seja, ele é parte dessa população que nós estamos pesquisando, né? Acontece que para realizar as pesquisas, nem sempre é possível ou até mesmo necessário consultar toda a população disponível para ter os resultados confiáveis. Imagina, termos que consultar aí, dependendo da situação, a pesquisa se torna muito extensa, é muito grande. Então, nesse caso, nós utilizamos uma amostra, que é parte dessa população, para que a gente consiga aí, efetivamente, fazer a conclusão e dar mais confiança na pesquisa, né? Então, a amostra é o conjunto de indivíduos consultados em uma pesquisa. Vamos de um exemplo. A gente tem aqui a quantidade de açúcar, por exemplo, de uma determinada marca de refrigerantes. Enfim, a gente, na verdade, está querendo aí prever o comportamento. Opa, caiu aqui meu fone. A gente quer prever aí o comportamento de acordo com essas amostras, né? A maioria das pesquisas é realizada com essas amostras. E a intenção é que, com base nelas, seja possível prever o comportamento em toda a população, tá? Então, temos aqui o que estamos pesquisando, o universo, que é a população, parte desse universo, do conjunto desse universo, né? Que é a amostra, temos aí a variável. Essa variável, ela está definida aqui, depende da abordagem da pesquisa, de fato, é o meu objeto de pesquisa, e a pergunta para qual a minha pesquisa está sendo procurada. Na verdade, a variável pode ser classificada no estudo de tipos de variáveis. Então, ela pode ser classificada como qualitativa ou quantitativa. Tá até aqui nesse mapinha aqui, né? E na variável quantitativa, tá aqui, talvez eu não fale nessa ordem, na variável quantitativa, a pesquisa, na verdade, busca receber como resposta uma quantidade, ou seja, um valor numérico, né? Número de acidentes de trânsito, número de casos de Covid-19. Então, tudo isso são variáveis quantitativas, né? Salário médio, altura, enfim, tudo que traz valor numérico é uma variável quantitativa, né? E quando essa quantidade é uma medida, ela é conhecida como contínua. Por exemplo, salário, peso, altura, tem essa separação. E quando essa quantidade é de simples contagem, nós estamos trabalhando com a variável quantitativa discreta, né? Por exemplo, quantidade de ligações de um teleatendimento, situações de simples contagem. Então, quando é de simples contagem, a gente classifica como variável quantitativa discreta. E quando é uma quantidade, é uma medida, é uma quantitativa contínua, né? Salário, peso, altura. E tem a variável qualitativa. Pode até brincar aí que atribuir uma qualidade é próximo, tá? A pesquisa busca, como resposta uma característica. Por exemplo, pesquisas de cor,
grau de escolaridade, de agravamento de doenças, não tem ali um dado numérico, né? E aí, quando possui uma ordem que é conhecida, a gente diz que é qualitativa ordinal, né? Quando tem ordem. Por exemplo, escolaridade, ensino fundamental, médio superior, a gente tem que obedecer essa ordem, né? Dependendo do tipo de pesquisa. Nível de agravamento de doença, como leve, intermediário, gráfico, até alguns hospitais, para fazer a seleção, utilizam dessa variável qualitativa, né? Você tem um pré-atendimento, eles avaliam lá a sua doença como leve, intermediário ou grave. De acordo com isso, eles colocam a pulseirinha em você, né? Com relação a cores. Tudo isso está ligado a esses dados estatísticos. Não é à toa, né? E quando a qualidade é uma característica qualquer e não possui essa ordem, ela é nominal. Por exemplo, cor de carro preferida, sabor de sorvete mais vendido, tudo isso são tipos de variáveis. Então, aqui, ó, no resuminho, variável quantitativa, quando apresenta um valor numérico, pode ser discreto ou contínua, qualitativa, quando agrega ali uma qualidade, pode ser nominal ou ordinal, tá? Vamos ir seguindo aqui. Vamos falar um pouquinho também sobre a tabela de frequência. Só um instante. Nós temos aí, gente, uma das formas mais simples, né? Para fazer a organização desses dados coletados é através de uma tabela, né? E nós chamamos de tabela de frequência, que é a forma de organização de valores mais simples para esses dados coletados. E aí nós temos duas situações. Nós temos a frequência absoluta. Então, vamos aqui na parte prática, né? Você fez uma pesquisa, pode ser até mesmo com relação ao Covid-19, daí você quer estender essa pesquisa para organizar posteriormente em um outro tipo de gráfico. Então, num primeiro momento, você vai fazer a organização desses dados. E a forma mais simples é essa organização em tabela, né? Que são chamadas de tabela de frequência. Dentro disso, nós temos a frequência absoluta, que é o número de vezes que a resposta se repetiu. E temos a frequência relativa. A frequência absoluta a gente chama de FA, são as iniciais, mas isso aqui pode variar de acordo com o que a gente estuda em outras situações. E a frequência relativa também, FR, tá? A frequência absoluta é o valor exato, o número de vezes do valor da variável que é citada, e a frequência relativa é dados em percentual, em forma de porcentagem, né? Tem vários exemplos aí, e como exemplo, de uma forma mais clara, para não ficar apenas falando, eu coloquei aqui no slide, né? Em uma empresa foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Então, os dados da pesquisa foram organizados na tabela, né? E tem lá o número de filhos. O cara tem 30 pessoas não têm filhos, 36 pessoas têm um filho, 60 têm dois, e assim sucessivamente. Então, a gente chama de frequência absoluta, esse valor exato, né, o número de vezes que apareceram lá, os funcionários que não têm, dependendo da quantidade de filhos. E se eu quiser trazer esse resultado de forma percentual, em porcentagem, nós vamos pegar esse valor da frequência absoluta e dividir pelo total. Sempre dessa forma, 30% de 60% te traz um percentual. Claro que aqui você tem que multiplicar por 100, e assim sucessivamente, tá? 36 sobre 160, 60 sobre 160, 24 sobre 160, 10 sobre 160. O total dessa frequência relativa, como estamos lidando com questões de porcentagem, o total aí sempre representa aqui, ó, 100%, tá? Então, é bem tranquilo. Fez lá uma pesquisa qualquer, anotou na tabela, a gente chama de frequência absoluta. Aqueles dados exatos, valores exatos, de acordo com a pesquisa que você está fazendo estatisticamente, e a frequência relativa, os dados em percentuais, não podemos esquecer. Daí vamos a um exemplo, questãozinha, se eu não me engano, do Enem, embora eu não tenha colocado
a fonte, para que vocês entendam de uma forma também um pouco mais clara e diferente do exemplo anterior. Então, vamos lá. Um pesquisador fez um conjunto de medidas em um laboratório e construiu uma tabela com frequências relativas em porcentagem. E cada medida, conforme se vê a seguir. Por exemplo, o valor 1 foi obtido em 30% das medidas realizadas. Qual a porcentagem de vezes que o pesquisador obteve o valor medido maior que 1,7? Então, ele quer aqui, ó, lembra daquela leitura técnica, né? Do final, daqui do final para o início, já daria para a gente perceber o que ele quer, né? Assim, por exemplo, o valor de 1,0 foi obtido em 30% das medidas realizadas. Qual a porcentagem de vezes que o pesquisador obteve o valor médio maior que 1,7? Então, nós temos aqui valor medido, perdão. Valor medido 1, 1,3, 1,2, 1,3, 1,7, 1,8. E aqui é frequência relativa com relação a essa frequência absoluta, vamos dizer assim. Dados em percentuais, né? 30, 7,5, 45. E o que ele quer é os valores maiores que 1,7. Então, vamos aqui a solução. Quem já tem aquela moldagem no coração já percebeu só em olhar para a tabela, né? Aqui, ó, eu tenho valores maiores que 1,7. Então, essa frequência relativa aqui, percentual, não entra, porque eu quero maiores que ele, né? Então, ó, 1,8, que é maior que 1,7, tem lá os 5% em relação à frequência relativa, né? O dado percentual desse valor, dessa frequência absoluta. Então, só olhando, sem fazer conta alguma, ele poderia pedir aqui para que você calculasse o percentual, mas já foi dado. De forma bem simples, a gente consegue, fazendo a análise gráfica, obter essa resposta. Então, esse tipo de questão, galera, é um tipo de questão, é um tipo de situação que os alunos gostam muito, porque são situações simples, cotidianas e que a gente não pode errar. Essa semana que passou aí, se não me engano, um professor de física disse que o diferencial da prova realmente é matemática, física e química, porque, vamos colocar em dados percentuais, 80% dos alunos não saem bem nessas provas, entendeu? Então, qual vai ser o seu diferencial? Pô, sei muito português, sei muito história, geografia, mas o seu diferencial vai ser em matemática, porque a matéria que você escolheu faz parte lá da sua matéria específica, você tem que dominar, né? Como eu fazendo um concurso, né? Embora português seja básico para praticamente 100% dos concursos, não adianta ter o domínio da matemática, né? Vamos supor, uma prova que tenha 60 questões, 30 de matemática, 30 de português e outras, enfim. Eu tenho que ter, no mínimo, de acertos com relação a outra disciplina de 80%. Eu não posso ficar ali em mínimo, porque eu não sou de exatas, vamos dizer assim, definir dessa forma, né? Porque eu sou de exatas, eu não tenho que saber nada de português. Então, isso não, eu posso até ter uma média para passar na prova, né? Mas isso não vai garantir que eu tenha lá uma classificação e consiga efetivamente a minha vaga. Então, onde está o diferencial? Um cara que saca muita história, saca muita geografia, consequentemente, português todo mundo tem que dominar, não tem jeito. Está exatamente aí na física, na química e na matemática, né? E esse tipo de questão de estatística são questões que nós não podemos perder. Por quê? Porque, na maioria dos casos, são análises visuais. Você não precisa fazer conta, né? Claro que tem situações aqui que a gente vai avançar, que tem lá desvio padrão, mas foi fornecida a fórmula, tá? Então, assim, a gente procura, dentro desse entendimento, encaixar os termos certos, né? Mas, basicamente, o que você tem que dominar aqui são as 4 operações, mais nada. E é claro, ter essa percepção, essa análise gráfica aguçada, tá? Olha uma outra, do Enem também. Uma pesquisa, só que 2012, tá? Uma pesquisa
realizada por estudantes da Faculdade de Estatística, mostra que, em horas por dia, como jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo tanto durante a semana, de segunda a sexta, como no fim de semana, de sábado e domingo, né? A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Então, de acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos a semana inteira, ou seja, de segunda a domingo nas atividades escolares? Galera, mesma coisa, você vai lá onde ele quer, nas atividades escolares, né? Então, aqui os dados estão em horas, né? Ele gasta 5 horas durante a semana, de segunda a sexta-feira. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem que tomar cuidado com essa interpretação. Então, são 5 horas de segunda a sexta e 1 hora sábado e domingo, né? No final de semana, que está caracterizado aqui na tabela. Então, de acordo com a tabela, os estudantes passam 5 horas por dia estudando em cada um dos 5 dias da semana, né? Então é 5 vezes 5, né? E 1 hora por dia no final de semana. Então, sábado e domingo, né? 5 vezes 5 mais 1, que é 1 hora, vezes sábado e domingo. Isso resulta em 27 horas por semana. Então, mais uma vez, questãozinha aí bem light para resolução. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente avançar aqui? Nada? Então, vamos embora. Falar só um pouquinho, coloquei aqui de uma forma resumida também a representação de gráfico. Nós temos aí uma forma muito importante, né, levando em consideração o tipo de pesquisa que vai ser feita, e uma das formas mais convenientes de representar. É claro que as formas mais comuns são os gráficos de linhas, de barras, né? Mas a gente tem aí histogramas, gráficos de setores, e depois disso nós vamos lá para aquela divisão da parte de estatística, que são as medidas de tendências centrais, além dessa análise gráfica que a gente já fez um pouquinho, e se der tempo nós vamos falar sobre as medidas de dispersão. Tá? Então, aqui estão alguns exemplos desses gráficos. É claro que tudo deriva lá inicialmente daquela tabela, coleta de dados, né? A amostra, a população, a amostra, que é parte dessa população, a separação das variáveis, e isso, quem fez curso técnico de enfermagem ou de informática, faz ainda, ou fez curso complementar de cursos, né, de informática, tem lá o estudo do Excel, que quando a gente faz uma tabela, gera direto lá um desses tipos de gráfico à sua escolha. Então, aquele estudo inicial estatístico, concluindo, às vezes, chega nessas situações. Mas isso é opcional, tá? É uma forma de representar esses dados estatísticos. Utiliza-se muitos gráficos, mas podemos ficar na representação de tabelas. É claro que essa forma aqui é uma forma mais lógica, né, mais conveniente para apresentar esses dados estatísticos. Tá? Então, aqui tem alguns dos gráficos. Barras, né, são barrinhas. Tem aqui setores e uma infinidade. As curvas que nós já estudamos, né, aqui função quadrática, enfim, função exponencial, que é no caso da Covid também, análise de curvas, aqui barra, e assim vai, tá? E dando continuidade, nós temos essa divisão que eu falei para vocês, né? A estatística, ela realiza os estudos dos conceitos básicos que foram já apresentados, amostra, população e tudo mais, e além deles são trabalhados outros tópicos, né, que essa questão da representação gráfica e da tabela de frequência que nós já falamos, que são úteis para o estudo dos dados, os tipos de representação e a escolha da melhor apresentação, depende muito desse objetivo que eu citei da pesquisa, né? Além da representação por tabela simples, há a possibilidade de representar esses dados com tabelas com intervalos de classe.
E dentro desse estudo, como todo, nós temos lá os 3 M's da matemática, que nós chamamos de medidas de tendência centrais, né? São o estudo da média, aritmética e ponderada. Dentro disso ainda tem a média, geométrica e harmônica, a mediana e a moda. Na verdade, esses 3 M's, essas medidas de tendência centrais, possuem como objetivo buscar uma representação de todo um conjunto por um valor único, tá? E essas medidas de dispersão não caem com muita frequência, mas a gente vai falar um pouquinho em uma questão que trata lá de variância e desvio padrão, tá? Então, tem uma formulazinha que, com base nessas medidas centrais que nós vamos estimar aqui, né? A gente pode fazer estimativa de erro e de acerto com relação à pesquisa, nós vamos fazer essa análise dessas medidas de dispersão entre os seus dados. Deixa eu ver aqui com relação à hora. Vou encerrar esse tempo antes da gente começar a resolução dos exercícios. Não, perdão, desculpa. Primeiro a gente vai falar lá das medidas de tendência central, basicamente, né? Para que vocês lembrem. E depois a gente parte aí incessantemente para 55 exercícios. Mentira, brincadeira, galera. É só para descontrair, tá? Então, aguardo vocês 5 minutinhos. Só o tempo de fazer a conversão do vídeo, tá? Até daqui a pouquinho, galera.